Olá, estamos começando mais um episódio do Globotechcast, o seu podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente atualiza de todas as nossas novidades do mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Eu sou o Fábio Areias, do Hub Digital. Eu sou um homem negro de pele clara. Estou usando uma camisa azul do Globotechcast, um óculos com a armação prateada. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre interatividade em TVs conectadas. Eu estou aqui com uns feras no assunto que eu vou começar a apresentar agora. Estou aqui com a Paula Azevedo, lá do Hub Digital, do time de Media Player e TV. Olá, Paula, sua autodescrição, por favor. Olá, Fábio. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Olá, sou a Paula Azevedo. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos escuros, estou vestindo um blazer preto, uma blusa verde e estou com um crachá da Globo pendurado. Boa! Estou aqui também com Rafael Araújo, meu camarada das antigas. Fala aí, Rafa. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu vou fazer minha autodescrição aqui. Sou um homem branco, careca, olhos claros, verdes, uso uma barba que já tá ficando grisalha. Tô com um blusão aqui preto. E muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos falar sobre um assunto bastante polêmico aqui e que vai trazer bastante novidade pra galera aí. Muito bom. E a gente também está aqui com o Rafael Barbieri. Ele é gerente de engenharia da EITV. Ele está aqui com a gente de forma remota. É um parceiro nosso aqui também de várias empreitadas e vai abrilhantar um pouquinho esse podcast aqui com a gente. Olá, Rafa, tudo bem? Faça aí, por favor, sua autodescrição. Tudo bem, pessoal? Como estão? É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar desse momento. Bom, sou um homem branco, de cabelos pretos, olhos azuis, estou vestindo uma camisa polo verde e vou acompanhar vocês nessa jornada hoje para a gente conversar um pouco sobre interatividade, DTV Play, todos os recursos que a TV digital nos permite. Maravilha. E antes de passar para Ana, aqui minha parceira, eu só esqueci de um detalhe. Na minha autodescrição, eu esqueci de falar do meu pouco cabelo que eu tenho aqui, né? Tá bem ralo aqui no meio. Enfim, mas fica registrado. Acontece. E aí, Aninha, fala aí, parceira. Tudo bom, pessoal? Eu sou a Ana Demésio e, fazendo minha autodescrição aqui, eu sou uma mulher, tenho cabelo castanho na altura do ombro, tenho os olhos verdes, estou com uma armação transparente, porque eu sempre esqueço do meu óculos de falar na minha autodescrição. E hoje estou com uma blusa preta com a logo do Globotechcast aqui pra gente tocar esse papo aí super interessante, né, Fábio? Maravilha. Então vamos lá, gente. Vamos começar do começo, né? Que raios é interatividade em TVs conectadas? Paulinha, diz pra gente aí, contextualiza a galera sobre o assunto. A gente vai mergulhar aqui nesse tema de forma bem profunda, mas eu acho que para começar do começo, para contextualizar quem está nos ouvindo, nos vendo, o que é a interatividade em TV conectada, né? Eu vou começar antes dizendo um pouquinho a nossa missão com interatividade TV conectada. Muito tá bom? bom. Nós estamos num momento ali de revisão do padrão atual de televisão brasileira, que é a famosa TV 3.0. Inclusive está subindo. Já tem podcast lá disponível, tá, galera? É isso, subindo hoje. Acompanhe o nosso Subindo episódio hoje. de TV Acompanhe 3.0, nossos que aí você vai episódios. entender ainda mais o que a gente vai falar hoje. Isso aí. Maravilha. Só fera. Meu chefe tá lá. Opa, ó o jabá aí. Fala, Chus! Então vamos lá. A nossa missão apesar da 3.0 estar no momento de revisão de norma, a nossa missão é explorar o que já é possível fazer no padrão atual, que é a TV 2,5. Nós temos ali a grata missão, fico muito feliz por isso, que é de levar para o ambiente de TV aberta algo ainda inexplorado, que é a experiência que já acontece hoje de forma super fluida, intuitiva no ambiente digital, mas que possibilite o usuário a ter essa experiência na TV aberta, na casa dele, sentadinho no sofá, sem usar o celular, apenas olhando para a TV com o controle remoto na mão e pipoquinha do outro lado. Exatamente. Basicamente, é a pessoa que tem uma televisão, uma Smart TV, com sinal de TV terrestre, uma televisão fabricada de 2021 para frente, né, de até hoje. Ele consegue ter essa experiência, né? TV terrestre, televisão conectada ali na internet, e ele já é possível ele desfrutar dessa interatividade e compartilhar os dados ali e interagir com as iniciativas que a gente disponibiliza. Muito bom.
Eu acho que Fala aí, mais Barbieri. Diga aí. o legal da TV digital, né, interativa, é que mais do que o áudio e vídeo, a gente tem outros recursos, né, visuais na tela. Isso que é o que vai trazer para o telespectador a possibilidade de ver outros conteúdos relacionados ao que ele está assistindo ali, relacionados à grade de programação da emissora, e não fica só consumindo o que está vindo no sinal, né? Ele tem uma certa possibilidade de agir, né, de Traz escolher outras engajamento, coisas, né? outros conteúdos, exatamente, ter o engajamento. Exato. E isso com a TV digital agora, né, o padrão que a gente está atualmente e a expansão da internet, essa conectividade permite ilimitados recursos, aí, ilimitado, vai da criatividade das emissoras, né, de o que colocar no ar. O céu é o limite. Exatamente. E é uma excelente oportunidade de trazer recursos para casa, né? Claro. De patrocínio, enfim. E como a Paulinha falou, esse é o limite, né? Muito bom. Barbieri, fala um pouquinho como é que isso funciona na prática ali por trás no backstage ali. E como é que a ITV se posiciona aqui com a Globo e no mercado de uma forma geral nessa área de interatividade? A ITV começou fornecendo soluções para emissoras de televisão, né, digital desde o início do padrão, lá em 2007, 2008. A gente, inspirado no modelo europeu, né, no DVB, começou a fornecer soluções para as emissoras aqui no Brasil para o envio da interatividade, que naquela época estava muito limitado às televisões não terem internet, né? Ter que pôr um modem 3G, ter que fazer uma conexão dial-up, não sei, algo que hoje muita gente nem sabe que existe. E isso limitava muito, porque os recursos tinham que vir pelo sinal do ar, executar ali no receptor e pronto. Você não conseguia saber quantas pessoas estavam usando isso, você não conseguia buscar conteúdos específicos, né, conteúdos direcionados para aquele ambiente, para aquele televisor. Então, ao longo do tempo, né, as normas de TV digital foram evoluindo, a internet foi tornando cada vez mais comum nas casas, nas Smart TVs, e com isso, um equipamento que fica na emissora gerando esse sinal pode levar um conteúdo para o telespectador que vai ser alimentado pela internet. Então, uma parte do conteúdo vai ser... Você tem um áudio e vídeo ali rodando, mas o que está sendo desenhado na tela, as interações na tela, não necessariamente vieram pelo sinal do broadcast, né, pelo sinal de TV. Eles podem ter vindo pela internet. E isso acho que é o mais legal, que para o telespectador, no fim das contas, não vai interessar saber de onde vem, né? O recurso está lá, está disponível. Pode vir do RF, pode vir do sinal terrestre. E a ITV é uma grande parceira da Globo. Desde 2007, 2008, a gente trabalha junto, evolui o produto junto, cria novas soluções para fomentar esse mercado e fazer com que cada vez mais as emissoras possam explorar isso, trazendo mais renda, como o Rafa comentou, e trazendo experiências melhores para os telespectadores, algo direcionado. Isso eu acho que é bem legal. E aí, aproveitando esse gancho aqui, eu que tenho uma dúvida aqui pro Rafa, como que isso foi operacionalizado aqui dentro da Globo? Como que a gente fez toda essa estrutura, né, ir ao ar e começar a rodar? Como que foi? Então, o playout ele fica dentro da cadeia de compressão aqui, né, do DTV, falando ainda do sinal do Rio de Janeiro. E ele é um equipamento que é fundamental para a gente transmitir o sinal do DTV aqui da Globo Rio, né? Primeiro que ele faz a conversão para o sinal do Aribe, né? Para poder fazer o sinal abrindo as TVs domésticas, né? E ele também tem outro papel muito importante, que é para as pessoas que são deficiências auditivas terem acesso ao closed caption. Então, através disso, eles também possibilita a inserção no vídeo do closed caption. E com a chegada da interatividade, com o DTV Play, que mais pra frente o Barbieri vai poder me explicar melhor pra gente, possibilitou a interatividade. Mas o playout ele é fundamental para isso, nessas duas funções, né? A conversão pro Aribe e o closed caption. O grande desafio que a gente teve, e ao longo da nossa conversa aqui a gente vai falando, é que a gente teve duas iniciativas que foram importantes, né?
No final do ano a gente teve uma partida de futebol, onde a gente fez uma experimentação ali com a aplicação do craque da rodada, que a Paulinha vai falar daqui a pouco também, vai explicar um pouco melhor. E aí a gente teve que fazer essa transmissão dessa aplicação só para o Rio, e onde esse playout foi fundamental para poder fazer essa transmissão dessa aplicação. E em outra oportunidade, no início desse ano, em janeiro, a gente precisou fazer ela, mas com uma complexidade muito maior, onde a gente precisou isolar toda a região do Nordeste. E aí foi para uma usando um playout da ITV também, mas numa outra transmissão, na transmissão da rede, que aí daqui a pouco eu posso explicar melhor também o que é, que aí é um outro sinal, que é o sinal da Globo Rede. A Globo Rede é um sinal de referência do sinal da Globo, que serve de referência para todos os afiliados do Brasil inteiro, ou seja, todos os afiliados precisam receber esse sinal, e eles usam na retransmissão para suas retransmissoras ali locais, né? E aí eles usam esse sinal e complementam essa programação com a programação local. Então os jornais locais, as programações locais, os breaks locais, eles complementam e se encaixam ali e formam a sua programação regional ali, transmissão local, com comercialização e com os programas locais da sua própria região. Então o outro desafio que a gente teve foi isolar toda a região do Recife, usando a transmissão da rede. Foi bastante complexo para a gente aqui isolar todo o Brasil e deixar só a região do Nordeste para receber essa aplicação. Foi bem complexo. E aí, ao longo do nosso papo aqui, a gente vai explicar melhor com mais detalhes. Mega operação. Exatamente. Eu quero saber dessa mega operação aí. Cara, esse tema é muito fascinante. E pegando um pouco disso que você trouxe, um pouco que o Barbieri explicou aqui, eu queria fazer uma pergunta para Paula, assim, quais são as possibilidades? A gente vai entrar em alguns detalhes de cases que a gente já teve aqui, mas assim, olhando de uma forma, do ponto de vista até de negócio, assim, quais são as possibilidades que você enxerga com essa implementação assim, de interatividade? Assim? Você já falou que o céu é o limite, mas fala aí um pouquinho desse céu para nós. Vou tentar tangibilizar um pouquinho, vamos lá. Trazendo um pouco mais assim para a realidade. Olha, é possível hoje o usuário falar com a Globo. Ele não apenas consome a informação, consome o nosso conteúdo, ele fala com a gente. Eu pergunto para ele, você vai viajar no Nordeste? Ele responde sim ou não. Você vai ficar em casa de parente? Ele responde aonde que ele vai ficar. Então, ele responde perguntas, ele responde o que nós estamos colocando ali. Ele não pega o celular para isso, ele só usa o controle remoto da TV. Então, tá ali uma experiência super fluida na tela grande. Ali, ele tá ali. Eu sou da época que a TV, eu ainda peguei TV preto e branco, tá, gente? Lá em casa não tinha TV de controle remoto, era aquele negocinho que você puxava. Então, assim, você falar com a TV pelo controle remoto é uma experiência que eu nunca havia imaginado, ainda mais que eu iria ajudar a tornar isso realidade. E sem contar as inúmeras oportunidades de publicidade em si, né, que nós podemos gerar, seja através de um resultado, de uma pergunta, posso lançar uma pesquisa, ou até mesmo o quanto que isso pode impactar na vida de alguém, como, por exemplo, você pode escolher quem é que você está achando que está melhor performando durante um jogo. E isso servir como algum tipo de premiação para aquele jogador que se destacou. Então, o céu é o limite de verdade, essa gente. Parte é muito legal, porque pensa num Big Brother da vida. Você exatamente. escolher quem você quer eliminar ou quem que você quer que fique. Quem o seu brother foi o você não perde a atenção do telespectador realmente, porque assim, conforme você vai no celular, você acaba que você distrai, você pode até fazer o que você vai fazer, eu vou votar no melhor jogador ali, mas depois ele vai olhar alguma rede social, ele vai responder uma mensagem, e com o controle remoto não, ele vai estar ali, ele vai responder e ele vai continuar a atenção dele pro jogo, pro programa, enfim, pro que ele estiver assistindo. E até a sensação de pertencimento do usuário, porque você imagina, quem sabe no futuro, já eu tô aqui pensando, pegando, imagina você decide no qual você não tá ligando, assim, você tá pegando o seu controle e você tá dizendo o final que você quer, entendeu? Tipo assim, caraca, foi aquilo ali porque eu votei naquele ali. Então a sensação de pertencimento também é incrível, né? E esse exemplo é muito legal, porque hoje, com a TV que a gente tem hoje, né, que a gente chama de TV 2,5, a gente consegue ter um aplicativo de votação em que o que o usuário assiste pode ser diferente do que está passando no ar. Ou seja, eu tenho 2 televisores, o mesmo aplicativo executando. Um escolhe um final, o outro escolhe o outro. Isso pode vir via streaming, né? Vem por streaming adaptativo. Então, se o usuário não quiser o final padrão, ou seja, se ele não fizer nada, ele pode ver um final diferente. Isso
é totalmente possível. Totalmente. Nós já temos uma tecnologia parecida com isso que você está falando, né? A aplicação é um pouco diferente, que é o DAI. Né, que hoje a gente já consegue realizar a entrega de publicidade segmentada. Exatamente. Imagina usar a mesma lógica ali de transmissão para exibir para aquele usuário que votou e queria aquele final, ele vê aquele final. Cara, enquanto vocês falam, eu fico aqui viajando no milhões de hipóteses, né? Uma Sabe, frase eu céu viajo limite todo dia. realmente se encaixa, né? Exatamente. É verdadeira. Que coisa bacana, E você cara. sabe que esse é um dos principais desafios que a EITV, por exemplo, como fornecedora, né, de soluções, de equipamentos para emissoras, encontra nas emissoras, porque as emissoras dificilmente conseguem imaginar e criar tudo isso, né? Então, assim, tem uma equipe dedicada de criação mesmo, de conteúdo, isso termina virando uma barreira, porque é como se fosse você, além de todo o trabalho da criação da programação, ter a criação de um conteúdo adicional. Exato. Que vai para alguns dispositivos, que vai para alguns televisores. Então é um desafio bem grande mesmo e que as emissoras eu vejo que tem cada vez mais, né, se importado com isso, e a Globo desde sempre acho que é a que mais se preocupa, isso é fato. Isso é verdade. Até pegando esse gancho, eu brinco aqui que nós temos o ônus e o bônus de ser pioneiros em interatividade de TV, porque nós não temos com quem fazer bench. Existe sim já um case no mercado de uma emissora que fez algo semelhante ao que nós fizemos em um reality, mas foi após a nossa experiência ir para o ar. Nós estamos aprendendo ali no dia a dia, nos testes, reúne a galera, quais são as ideias, o que é possível fazer e como que nós vamos transmitir isso, que é um pilar assim, mega importante. Um outro ponto também é que fazer isso acontecer é muito além do desenvolvimento da aplicação. Tem toda a complexidade de transmissão do sinal. Exatamente. Tem todo um alinhamento que precisa ser feito com a programação, sabe? O que vai ao ar naquele momento? O que eu posso usar? Eu boto o logo ou não boto o logo? E se for um programa ao vivo, o logo não pode botar ali interatividade. Então, assim, são vários alinhamentos, várias pessoas envolvidas em prol de realizar essa entrega. E é muito bacana. Você trouxe um gancho. Há uns 10 anos atrás ou mais, eu vi uma apresentação aqui na Globo, se eu não me engano, da Cisco, que falava de experiência interativa em TV. E eu achei que isso ia chegar mais rápido. E isso demorou um pouco mais. E eu acho que isso bate um pouco com o que você acabou de falar, Paula, dessa dificuldade de alinhamento, né? De um monte de coisa que está rolando ali em paralelo, de um monte de coisa que precisa ser feita para isso acontecer. Mas aí, ainda dentro desse gancho, eu queria perguntar para o Barbieri assim, quais são os desafios e dificuldades técnicas, né, que a gente tem, o Rafa também pode falar um pouco aqui, para fazer isso acontecer, porque eu fiquei com essa impressão que aquilo ia chegar mais rápido. Ok, tá chegando agora, tá chegando super bem estruturado, mas, sei lá, eu fiquei com a impressão que demorou um pouco a chegar, e eu fico com a impressão também que é por conta dessa dificuldade de organizar toda essa bagunça, vamos assim dizer. Né? Eu acho que o desafio é principalmente esse, em organizar a bagunça, né, do conteúdo. E você tem um vídeo rolando, você tem comerciais rolando, então uma coisa tem que conversar com a outra. Tecnicamente, não é tão complexo, assim, de certa forma, claro, exige toda uma tecnologia, né, de desenvolvimento que é hoje relativamente simples, porque a gente já conhece bastante dela, mas o operacional é que realmente é o desafio, né? Eu acho que talvez o Rafa até possa contar aí o caso do pessoal que ficava apertando lá botãozinho no playout, né? O operador de playout que vocês tiveram numa experiência recente aí. Uma tecnologia avançada chamada molecular. É o moleque lá apertando o botão. Cara, assim, realmente toda essa mágica para acontecer tem toda uma sequência ali por trás que realmente é complexo. Primeiro que, assim, a gente precisa fazer todo esse alinhamento, né? São várias áreas, são várias pessoas envolvidas. Se é uma iniciativa patrocinada ou não, a gravidade disso é exponencial, né? Porque, assim, imagina isso com patrocínio X, tem que ser dentro de um bloco, e no break tem o patrocínio Y. Não pode vazar de jeito nenhum, a gente sabe que tem o delay ali, então são muitas preocupações.
E de fato, o que o Rafa brincou, que o Barbieri brincou, a gente chama de Rafa, estamos diferenciando aqui. Mas assim, de fato acontece. Então a gente tem uma pessoa que tem que ficar ali operacionando ali, na operação do equipamento de fato. Só que não é só para um equipamento, para um sinal. A gente aqui trabalha com vários sinais dentro aqui, com vários equipamentos. Então assim, é uma operação que a gente fica aqui dentro de uma central que é responsável por monitorar todos os sinais da Globo. Então a gente não distribui só um sinal. São todos os canais da TV aberta, são todos os canais da TV fechada. É bastante complexo. É Globoplay. Assim, e muita responsabilidade. Exatamente. Porque, tipo, não pode. Exatamente. Então, realmente é bastante complexo. E esse ano a gente está pensando buscando soluções para poder automatizar tudo isso. Então, para poder facilitar essa nossa operação, não trazer riscos para essa operação, para que a gente possa crescer com segurança. Esse é o nosso grande objetivo e o nosso grande desafio desse ano, inclusive, porque a gente quer fazer mais iniciativas, a gente quer crescer com segurança, a gente não quer trazer risco, para que a gente possa trazer mais ações e iniciativas como essa e trazer patrocínio. Até agora a gente fez ações, né? Até o momento que não foram patrocinadas. A gente quer ter mais engajamento, a gente quer que essas ações aconteçam com mais frequência. Mas para isso, precisa de um modelo mais consolidado, exatamente, operacionalmente falando. Exatamente. Esse é um desafio não só de transmissão, né? Esse é um desafio de várias áreas como um todo. E que inclusive rende, eu não vou dar spoiler não, mas rende um próximo episódio. Opa, exatamente. Já deixa na agulha aí pra gente. E aí eu entro num ponto exatamente que o Rafa já começou ali a falar, que é o que a gente está fazendo internamente, exatamente com essas ações aí, do que a gente já... Você já deu um spoiler ali dessa mega operação, mas o que a gente hoje está fazendo aqui internamente? A gente foi ao céu, agora vamos voltar para a terra para falar o que a gente já... O que a gente já tem aqui na mão. Agora o nosso problema, eu brinco que o nosso problema é outro, né? Antes o problema era orquestrar tudo isso, botar todo mundo para se falar, alinhar para viabilizar. Agora é conter as emoções e a empolgação da galera, né? É o que a gente já está aqui na nossa mão. Administrar as expectativas ali. Então, como eu disse, assim, a gente precisa, de fato, buscar soluções para poder automatizar, né? É o nosso grande desafio desse ano. Então, a gente está desenhando o escopo para poder buscar no mercado soluções para poder automatizar isso. Esse é o momento que a gente está hoje. Então, a gente está vendo e ouvindo todas as dores de todas as áreas, para trazer para dentro de casa aqui e fazer uma lista ali de todo o nosso escopo ali dessas dores, ouvir todas essas dores, sair com uma lista ali e ir no mercado de fato buscar, ver o que a gente pode fazer dentro de casa e o que a gente não conseguir ir no mercado e buscar. De fato, operacionalizar isso com grandes eventos em grandes programas é muito complexo. Então, a gente, por exemplo, quando a gente teve a operação operação do Verão do Nordeste, né? A gente teve que isolar o Nordeste do Brasil inteiro. Então, a gente teve que alinhar com todas as regionais para poder usar o sinal de interatividade que é transmitido por São Paulo. A gente teve que fazer isso com todas as afiliadas. A gente teve que esperar que todas as afiliadas fizessem essas configurações. Existem sites que são extremamente remotos. Então, existem sites e emissoras que têm recursos, bastante recursos para isso, outras nem tantos. Tem afiliadas que têm bastante corpo técnico para isso, outras não. Tem outras que precisam se deslocar dias, viagens de longas horas para poder chegar no MUX e fazer uma determinada configuração. Então, assim, para poder fazer isso acontecer, teve que fazer um alinhamento com muito tempo de antecedência, garantir que todo mundo estava ali 100% consumindo o sinal de São Paulo e não da rede, para poder fazer essa transmissão da rede e ter certeza que Recife estava ali isolado e essa interatividade não vazasse em outro estado, por exemplo. Então, foi realmente muito complexo, sabe? E a gente está trabalhando nisso hoje para poder fazer com que seja confortável para a nossa operação ali, que está no dia a dia fazendo a coisa acontecer, tornar isso para eles um dia a dia mais fácil, né, operar tudo isso, fazer com que isso se torne uma ação escalável ali, né, tornar isso mais tranquilo possível a operação deles e que essas iniciativas cheguem de maneira mais suave, mais tranquila e que venham várias iniciativas. A gente quer que isso aconteça
com muito mais frequência. Né? E que é um habilitador para o produto evoluir também, né? Sim. Porque eu posso ter uma app, já está toda configurada, tudo bonitinho, mas a complexidade que tem para colocar isso no ar, às vezes oferece alguns riscos. Sim, sim. E a gente precisa estar... Por isso que quando eu comentei que é um desafio, não só da área do Rafa, mas nosso também, porque é do começo ao fim da cadeia, né? Todo o processo precisa estar bem amarradinho, bem alinhadinho. E uma dúvida minha, que gosta de esporte, que acompanha esporte, é sobre o craque da rodada ali. Ah, legal. Como que foi vocês receberem esse desafio? Porque o craque da rodada a gente sempre teve ali no GE, entrava lá no GE, votava e tal. Como que foi para vocês receberem meio que uma solicitação tipo, será que a gente consegue? Será que vocês conseguem colocar pra TV, pro usuário? Como que foi toda fazer essa viabilização do craque da rodada? Isso virou um case de sucesso que nós viabilizamos em 11 dias úteis. Olha, tá vendo? Em apenas 11 dias. Em apenas... Entregamos em longos 11 dias úteis, nós entregamos. Mas foi um desafio muito grande porque nós tínhamos desenvolvedores novos na casa que não conhecem a linguagem específica para TV. Isso é algo muito importante, não é uma linguagem comum no mercado. Requer você ter o conhecimento de uma linguagem muito específica para viabilizar isso. Fechar como que seria a experiência. Então, tem todo um time de UX ali com a gente, porque tá na TV, não pode causar muita fricção para o usuário. Senão, eu, por exemplo, sou uma usuária chata e preguiçosa. Então, se eu tiver que ficar fazendo 1 milhão de coisas, eu não vou fazer. Então, tem que ser algo simples e objetivo. Simples, objetivo, e conseguimos chegar numa experiência dessa. Surpreendeu as nossas expectativas, porque nós tivemos mais de 7.500 votos no crack. Nós transmitimos ali 20 minutos no primeiro tempo, mais 20 minutinhos no segundo tempo. E nós lembrando que essa iniciativa foi só pro Rio, tá? Só Sinal Rio. Só Sinal Rio, não Sinal Rio, mais as afiliadas do Rio. Só Sinal Rio, só Grande Rio. Isso. E nós tivemos 7.577 votos. Eu lembro o número exato. Cada voto é importante. Cada voto é importante. E detalhe, assim, é importante de citar que só para televisões conectadas na internet, com modelos de 2021 fabricadas até o 2024, que estejam ligados no sinal da TV terrestre. Tem todo um contexto, não são todas as televisões. É bom deixar muito claro isso, que tem um cenário ali para funcionar, né? A gente brinca que é um funil, né? Precisa todos esses requisitos para receber a aplicação. Perfeito. Tal. Não basta só ter uma TV, tem que ser uma TV a partir de 2021, como o Rafa comentou. Sim. E qualquer TV que esteja nessas condições está habilitada a receber a nossa interatividade. E era muito bonitinho, assim, porque aparecia um education para o usuário. Então, o usuário starta de forma muito simples. Ele aperta o botãozinho do controle remoto e ele vai interagindo ali e votando em quem ele quer. Eu lembro uma das primeiras interações, assim, que eu vi, que foi no BBB, se eu não me engano, de 2021, 2022. Eu tinha acabado de trocar de TV. E aí foi uma interação de uma propaganda de alguma loja externa no BBB, que, tipo, tava anunciando lá, e aí apareceu, e eu falei assim, cara, o que é isso? E aí eu comecei a realmente é curioso, porque ele aparece na sua tela, pressiona o botão, sei lá, vermelho, que no meu caso era o vermelho do controle. E aí é realmente uma interação muito legal com o usuário e muito simples, é muito fácil de acontecer. E aí eu chamei todo mundo que tava em casa pra poder ver, porque, cara, era uma coisa completamente diferente. Então, mas essa interatividade que você teve não tem esse retorno de dados que a gente tem hoje. É bom deixar isso claro para todo mundo, porque essa não tem. Mas já foi uma coisa, Sim, uma experiência. Agora imagina uma outra que você vai ver um resultado, né? Tipo um craque da rodada, uma outra coisa. Você se sente parte daquilo, exatamente, né? Uma votação. Mas essa foi muito escolha, legal. Que tem essas duas modalidades, né? Tem a modalidade onde nós enviamos a interatividade, o usuário ele tá apenas recebendo ali a interatividade, ele consegue brincar e tal. E tem a modalidade que é o que nós passamos a explorar a partir do craque do jogo, craque do jogo, galera. Do craque do jogo, que é ele de fato dar a resposta que ele quer. E ele vota quantas vezes ele quiser. E foi super fluido, gente. Foi lindo demais, né? Essa experiência. E é gratificante, né? Ver quando tá fluindo, assim, tá funcionando. E aí, tipo... e assim, foi uma iniciativa internamente que trouxe muito orgulho pra gente. Primeiro, o desafio enorme. Segundo, um prazo mega curto, porque nós tínhamos ali, precisávamos colocar no último jogo ali, no último dia da rodada do Brasileirão. Então,
Já tinha uma data cravada. Já tinha Já tinha um jogo definido. Tinha que estar funcionando ali. Não tinha outra opção. Tinha que estar funcionando ali. Nesse caso específico, teve um desafio também que só liberaram a escalação 20 minutos antes do jogo. Última rodada. Né? Então, tivemos que ter toda uma medida de contorno, colocar toda a súmula e tudo mais. E aí pensa, 20 minutos antes do jogo teve que revisar os jogadores. Isso implica em alterar a aplicação, que implica em enviar a aplicação para nós, que implica em a gente carregar a aplicação no playout da ITV, que implica a gente retransmitir essa aplicação, preparar, enfim. É a cauda Eu não tô careca à toa, não. Quando eu falo que é uma mega operação, é isso. Agora a barba é que tá ficando branca. Vai todo mundo pra lá, ó, não tem jeito, olha aqui. E além do craque do jogo, teve também o Sabor do Nordeste e o Verão do Nordeste. Fala um pouquinho pra gente dessas experiências e até diferenças com relação ao craque do jogo, pra gente entender como é que funcionou. O Sabores do Nordeste foi meio que o habilitador de tudo isso, né? Ele aconteceu no ano passado, ali durante o período de São João do Nordeste, mas era uma interatividade onde nós não tínhamos retorno de informação, né? O usuário ele interagia, mas ele não dava nenhuma resposta ou algum tipo de votação, mas foi o que habilitou toda essa operação de viável, de fato, transmitir uma interatividade? E assim, pro nosso lado de distribuição, ele foi, assim, de fato, que viabilizou a gente conseguir isolar. E aí, eu tenho que explicar um pouquinho aqui, não sei se eu vou entrar muito no techniquez aqui, mas o sinal de Recife, ele possui ali a transmissão TV terrestre e em certos momentos ele é cabeça de rede. Não sei se todo mundo conhece esse termo de que é cabeça de rede, mas em determinado momento outros estados da região Nordeste deixam de seguir esse sinal da rede que eu falei mais cedo e passam a seguir esse sinal da rede, de Recife. Então, sei lá, ele vai transmitir lá um programa X que só a região de que Recife transmite, e aí os outros estados da região Nordeste seguem esse sinal. Então, para poder fazer essa transmissão, a gente faz essa transmissão via satélite. Então a gente tem essa transmissão que a gente chama, que é uma transmissão que a gente faz via satélite aqui do ION, que a gente chama de MCPC, que a gente chama que é uma transmissão do satélite que engloba vários serviços numa transmissão via satélite, né? E aí essa transmissão a gente precisava diferenciar os PIDs, que a gente chama, que a gente trafega e entrega e faz a transmissão desses dados de interatividade. Esses PIDs são os Programs IDs que a gente entrega e trafega esses dados. Só que a rede entrega esses mesmos PIDs com os valores, com as identificações lá XYZ. Só que a gente precisava diferenciar isso, né, para poder fazer com que parte recebesse um dado e outro restante recebesse outros. Só que numa transmissão a gente precisa... tem um limite ali de banda de satélite, né? Aí eu preciso voltar um pouquinho aqui e explicar um pouco sobre isso. Numa transmissão de satélite, a gente precisa ter um limite de banda. A gente precisa, sei lá, a gente tem de 10 mega para poder transmitir. E aí a nossa transmissão, sei lá, tem 8, um exemplo. E aí eu precisava transmitir, sei lá, 1 mega com esses dados. Só que eu precisava dobrar essa taxa para poder transmitir o PID XYZ de um lado e o ABC do outro. Então precisava dobrar isso para poder diferenciar essas taxas para que pudesse separar, isolar esses dois estados. Então a gente teve que fazer toda essa operação, ver se tinha banda suficiente no satélite para isso. A gente teve que fazer testes para ver se isso funcionava, enfim. Teve toda essa estrutura para poder ser feito nisso antes. A gente conseguiu fazer isso, foi viabilizado, a gente conseguiu fazer teste, enfim. Todo isso aconteceu nesses Sabores do Nordeste, funcionou, a gente conseguiu fazer, não teve essa questão do retorno de dados e da interatividade. E aí a gente precisou fazer isso tudo novamente agora em janeiro, quando a gente fez o programa do Verão do Nordeste. Verão do Nordeste. E aí, assim, foi bastante complexo. Para mim, foi o mais desafiador sob o ponto de vista de distribuição, por toda essa complexidade de ter que duplicar os PIDs ali e separar, fazer que todo o Brasil seguisse o sinal do site de São Paulo. Por quê? Vamos lá, eu preciso explicar isso também. O sinal da rede é o sinal principal e o sinal de stand-by é o sinal do site de São Paulo. Então, as duas transmissões, todas as afiliadas e todas as regionais são obrigadas a receber esses dois sinais. Então, se eu tiver um problema no site rede, todo mundo pula para outro sinal. No caso do Nordeste, eles têm 3 sinais. São Paulo, rede e o sinal do MCPC.
Então, eles precisavam trocar esse sinal. Então, todo o Brasil ficou com o sinal de São Paulo e a galera do regional aqui foi com o sinal do site rede. E aí a gente fez, a partir daqui, uma operação da rede somente para Recife e São Paulo fez uma operação onde todo o Brasil pegava o sinal, somente o sinal de interatividade para poder diferenciar a interatividade, entendeu? Então, foi uma operação bastante complexa, envolveu bastante alinhamento, muitos testes para garantir Muita isso. gente. Foi suado. Mas no final deu tudo certo, foi sucesso. Né? Oi, Rafa? São muitos equipamentos na rede, né? Para configurar, tabela, PID, o que passa, o que não passa. Exatamente. Eu entendo totalmente isso aí. É realmente um desafio grande, né? Porque vocês alimentam muitas cidades, né? Exatamente. No Brasil inteiro. Exatamente. Então, são muitas afiliadas, e fora as regionais, assim, não é fácil não, foi bastante complexo. Foi o mais desafiador. E aí, assim, esse ano a gente está tentando buscar soluções para viabilizar isso, porque assim, a gente entende que essas iniciativas vão aumentar. Essas iniciativas regionais vão aumentar e a gente quer estimular isso, a gente quer que isso aconteça. Então, a gente tem que estar aqui preparado para fazer que essas coisas aconteçam e aconteçam de maneira mais suave, mais tranquila, para toda essa operação fluir de maneira mais tranquila, sem trazer risco para nós. Né? É isso. Eu acho que posso até trazer um questionamento aqui, um desafio, porque a transmissão hoje, né, com a TV conectada na internet, ela permite que o aplicativo, enquanto está sendo executado na TV, possa consumir um conteúdo diferente. Ou seja, que é o meu ponto aqui, vocês poderiam, por exemplo, transmitir um aplicativo único para o Brasil inteiro e cada TV na sua região mostrar um conteúdo. Mas aí a gente tem um grande problema do IP, né, que poderia ser ali um delimitador de região, de cidade. Então, assim, eu vejo que poderíamos trabalhar nas duas formas, né, tanto com o conteúdo direcionado via broadcast correto, quanto o próprio aplicativo, vendo a região que ele está, né, consumir algum conteúdo baseado na sua localização. O problema é que a gente não tem ainda hoje em dia uma localização confiável para endereços IP. Né? Em algumas regiões, em grandes metrópoles, até que a gente tem, mas isso acho que também é um passo importante que precisaria melhorar na nossa infraestrutura de telecom como um todo, né, no Brasil, que ajudaria muito. Acho que vocês, por exemplo, não terem todo esse trabalho de transmissão, né, para poder regionalizar. Isso é um grande desafio mesmo, e isso eu posso falar com alguma propriedade, porque na minha área Delivery Service a gente faz essa gestão de geolocalização para os produtos aqui da casa e a dificuldade de controlar isso junto às operadoras e saber se o IP de fato está naquele lugar ou não está. Vira e mexe a gente tem problemas de operadoras que compram range de IP e não atualizam a localização daquele IP. Então, assim, é algo que a gente sofre bastante para poder gerir. E eu sei que isso impacta uma série de ações e mais uma agora tô sabendo aqui, além das dificuldades que a gente já tem hoje. É complexo. É isso. Cara, assim, fascinante demais. É muito... de fato, eu vou ficar pensando nisso por dias, semanas aqui, em possibilidades. E tem aquele ditado, como é que quem chega primeiro bebe água fresca? Né? A gente quebrou pedra aí, sim, mas chegamos lá na frente. Mas assim, no mercado de tecnologia de uma forma geral, embora as empresas estejam ali competindo entre si, mas em muitos assuntos a gente precisa do mercado fomentando determinados assuntos como esse aqui, interatividade. E aí o meu ponto é assim, o que o mercado tá fazendo de uma forma geral, além dessas experiências que a gente tem aqui, como é que está isso no mercado de uma forma geral, seja nacional, internacional? E aí, pergunta aberta, quem quiser responder, fica à vontade. Tá, vamos lá. Especificamente para essas interatividades com o retorno de dado, né, onde o usuário efetivamente dá uma resposta, eu só tenho conhecimento, até mesmo se tiver outras iniciativas, por favor, galera,
nos informem, mas eu só tenho conhecimento de uma emissora que durante um reality ela colocou ali uma votação, parece que não era votação de eliminação, mas tinha assim uma experiência de votação, onde eles fizeram toda um education durante o programa em si, o apresentador explicando como é que funcionava. Eu só tenho conhecimento dessa, mas aí, como eu comentei, foi após Verão do Nordeste, não, o Receitas, né, do São João do Nordeste e o Craque do Jogo. Aí, na sequência, que nós tivemos o Verão. Barbieri, você que é um cara viajado, Japão, Filipinas, fala aí, cara, o que tá rolando carimbado. aí? Pô, carimbadíssimo, cara. Fala aí. Então, cara, isso é um ponto que o Brasil acho que tem um destaque muito legal. Eu não vejo recursos de interatividade sendo tão explorados em outros países. Por exemplo, na IBC, em 2022, mais ou menos, isso, 2022, eu conversei com um pessoal lá sobre interatividade e eles trouxeram que na Inglaterra existe alguma coisa, mas ainda é algo muito como a gente sempre fez aqui, uma via só, né? Você recebe ali algum conteúdo interativo, abre um videozinho, abre uma imagem, não tem eles não exploram tanto o canal de retorno, né? Eu vejo que o Brasil é meio que uma vitrine para o mundo, né? Isso, Estados Unidos, Europa em geral, Filipinas, Japão, tem ali alguma coisinha, mas eu acho que é muito limitado. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui agora, permitindo conteúdo sobre demanda, permitindo votações, o próprio trabalho do Fórum de TV Digital aqui no Brasil, eu acho que é muito forte nesse sentido, né? A gente criou muitos aplicativos de teste, streams de referência, então isso viabiliza com que os fabricantes de televisor implementem baseado em padrões, em códigos que são referência, e as próprias emissoras usam isso como referência, né? Então, se eu desenvolver da forma que está aqui, é mais garantido que vai funcionar em todos os televisores, que esse também é um outro desafio, né? Você ter comportamentos diferentes em televisores diferentes, que nos perfis antigos do Ginga eram piores até. Eu acho que hoje a gente está chegando num padrão um pouco mais uniforme entre os fabricantes de TV. Então, eu acredito muito que daqui para frente, nos próximos anos, com o aumento dessas TVs, né, com o que a gente chama de DTV Play, que hoje, baseado em algumas estatísticas empíricas que a gente tem ao redor do Brasil, posso dizer que é entre 30% a 40% das Smart TVs, baseado em medições de audiência. Ou seja, ainda é pouco pensando no universo de TVs como um todo, né, que tem aí as não conectadas também, e no universo de TVs conectadas, né, ou seja, de conectadas, 30% estão aptas a receber todos esses recursos. Então, ainda é pequeno esse público. Mas acho que o momento é muito bom para explorar, justamente porque o risco é um pouco menor, né? Então, isso que eu ia falar. Eu acho que para explorar isso, né? Eu acho que o grande desafio, até para poder entender, de fato, explorar e tentar pegar um programa de grande expressão, pegar uma interatividade que talvez não gere tanto impacto, tenha uma interatividade razoável ali, que não tenha grande... que não tome um espaço grande do vídeo ou algo do tipo, e experimentar e ver qual vai ser a reação do público, entendeu? De um programa grande, assim, para ver qual e analisar esses dados todos. Porque a gente também não sabe qual vai ser a experiência do público, né? Pode ser que a gente que tenha que goste, pode ser gente que não goste, né? Então, de fato, é experimentar, né? Não tem jeito. Eu acho que o próximo passo, assim, que eu vejo é pegar um programa da casa de grande expressão, jogar uma aplicação ali bacana, bonita, interessante. Alô, Boninho. Espacinho no Big Brother aí. Vamos programar aí. Quem sabe? Ainda tem Olha o spoiler. Né? E aí, aproveitando, eu sei que o papo tá bom. É aquela hora. Chegou o papo. Chegou. É aquela hora que Chegou eu já falo que eu já tô levantando a mão aqui pra pedir o chopp. Não. Cadê a chopeira? Pô, e a gente tem que começar a descer a ladeira, gente. Chegou o fatídico Fazer o quê? momento. E era exatamente aí um ponto aí que o Rafa já começou, que são exatamente os próximos passos. O céu é o limite. Isso daí a gente já sabe. Entendeu. A gente entendeu.
Mas e aí eu queria saber o que está sendo preparado, quais são realmente os próximos passos aí de todo mundo aí, se vocês quiserem. Deixa aberto aí. Vamos lá. No momento, nós estamos preparando um foundation para comportar este novo ambiente, né, de interatividade na TV aberta. Isso não era um ambiente explorado anteriormente, então é necessário arrumar a casa para que torne todos esses produtos, essas nossas ideias viáveis e escaláveis. Hoje, por exemplo, está muito por demanda ainda, mas já estamos ali em vias de deixar isso o mais escalável possível. Até mesmo para termos tempo de criar novas coisas. Sim, né? Não é mesmo? Então, esse é o momento que nós estamos e o ano de 2024 vai ser dedicado a preparar todo esse ambiente, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto de infra também para transmissão, para viabilizar isso. E do meu lado aqui, falando do meu quintal, a gente de fato está preocupado em fazer essa automação. A gente suou bastante para poder operacionalizar tudo isso, então a nossa grande dor hoje é fazer essa operação de forma mais automatizada que a gente conseguir, né? A gente tem muitos desafios ali e a gente quer tentar facilitar o máximo possível dentro dos recursos que a gente tem, né? Trazendo, claro, segurança operacional, sem trazer grandes riscos, e acho que esse que é o nosso grande desafio para esse ano. Tipo, automatizando, você consegue ter um pouco mais de tempo para ir aprimorando em outras frentes. Sim, e cada vez sempre escalar, melhorar o que a gente está entregando ali para o nosso telespectador. Exato, perfeito, é isso aí. Essa parte da base, né, da infraestrutura para poder sustentar tudo isso, acho que é o ponto-chave, né? Assim, aqui na ETV a gente também está focando muito nisso esse ano, porque se eu ponho um aplicativo no ar, numa cidade pequena, ela vai ter ali 20 mil, 30 mil acessos, ok? Servidores simples aguentam. Mas se eu colocar isso no ar, em São Paulo, no Rio, que eu estou falando de milhões de acesso, e assim, ao mesmo tempo, isso que é o mais desafiador. Não é um negócio que vai crescendo aos poucos, não, vai começar o Jornal Nacional. Caraca, todo mundo vai ligar a televisão naquele momento. Então, assim, você vai ter uma famoso efeito rajada. Exatamente, uma enxurrada de dados nos servidores, seja consultando coisas, trazendo ali a informação de audiência, vários dados, né, que podem ser armazenados e estudados depois pelas emissoras, que, cara, se não tiver uma infra preparada por trás, vai derrubar, vai ter problemas, né? Então, acho que esse ano, aproveitando aí ainda esse volume um pouco pequeno, né, de televisores, acho que é um ano que a gente aqui também tem trabalhado para isso, para permitir essa infraestrutura de cloud que suporte aplicativos, que suporte comunicações, votações, enquetes, medição de audiência, carregamento de imagens com CDN, com vídeo. Acho que assim, a internet chegou para ficar na TV. Então, os dois mundos cada vez mais vão estar juntos, e eu acho que o podcast da TV 3.0 vai explorar isso, né, de forma brilhante. Exato. Tenho certeza. E antes de começar a me despedir, eu vou jogar um negócio no ar aqui. Eu vou jogar. Assim, ó, de boa, assim, ó. Assim, cara, esse ano a gente tá cheio de evento aí. Tem Olimpíada, tem eleições. Será que tá vindo alguma coisa por aí? Eu não posso dar spoiler. Eleições estaduais isso, né? Porque mas, pontinho. Mas, pontinho, céu é o limite. Voltaremos em outro episódio. Providencia chopeira, hein? Cara, eu torço para que um dia isso seja de fato realidade. Vamos aqui. Providenciar isso aí. Que possa rolar um chopp aqui, porque isso aqui é uma grande mesa de bar. E preciso começar as despedidas. Antes de você se despedir, deixa eu fazer um convite pra galera. Fala é o seguinte, eu falei aqui de várias ideias, o Barbieri trouxe algumas ideias também, e eu queria deixar bem claro que estamos recebendo ideias, tá? Isso é uma iniciativa nossa como um todo. Estamos longe de querer saber tudo, fazer tudo, muito pelo contrário. Então, ideias boas serão sempre bem-vindas. Então, convido a todos a entrarem conosco aí nesse desbravar de um novo mundo. E eu também queria fazer um agradecimento. Eu queria agradecer... Cara, assim, eu tô aqui representando uma galera enorme. Porra, aí puxou essa jabazão. Cara, sério, assim. Eu tô aqui representando uma galera enorme que trabalha no CTDS, galera de São Paulo, de várias outras áreas. Então, assim, quero agradecer em nome deles aqui. Tô representando um time enorme.
é uma galera que tá ali junto no dia a dia com a gente, então obrigado pra todo mundo aí. Eu tô aqui representando um timaço aí por trás de mim. Manda um coraçãozinho pro chefe também. Alô, Giba! Com ele tá aqui. Legal. Eu vou aproveitar também e agradecer aqui todo o meu time, todos os meus desenvolvedores, que eu falo que isso só foi possível ser feito, principalmente ali o craque do jogo foi 11 dias só, graças ao brilho no olho de cada um da equipe. Ariano Suassuna fala uma coisa que o que é ruim de passar é bom de contar. E é muito bom contar aqui para vocês. Eu fico muito feliz e orgulhosa do meu time. Queria aproveitar e agradecer ao Diego, ao Chus pela oportunidade e por comprarem essa ideia conosco, tá lá na hora da transmissão e vamos acompanhar junto. Isso é muito importante, tá? O Giba estava conosco, o Diego estava conosco na hora que nós fomos realizar a transmissão. Sim. Então foi algo feito a muitas mãos mesmo. Agradecer ao Rafa também. Convidei ele em cima da hora, aos 45 de segundo tempo. Ele se disponibilizou, tinha os compromissos deles lá, ele abriu mão para estar aqui com a gente, engrandeceu muito aqui o nosso podcast. E valeu, Rafa, brigadão mesmo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu estou em contato com a Globo desde 2008, né? Lá, grande Ricardo Fontinelli foi um dos caras que apoiou muito a nossa empresa a evoluir o produto e continuar fomentando, né, o Brasil a criar soluções, né? E não só importar soluções. Então, assim, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente construiu junto, né? A Globo sempre demandando a mais alta qualidade. Não, se não tá bom aqui, arruma ali. Não, aqui não tá legal, vamos lá. E sempre contando contando com a gente para evoluir os produtos. Então, também quero aí deixar meu agradecimento a toda a equipe Globo, que sempre confiou e apoia, né, a ITV nesse caminho. Tamo junto. É isso. E aí, Aninha, bora nessa? Vambora. Foi muito bom. Mas a gente muito falar, rico. não, senão vocês não vão assistir. Foi muito bom, muito rico. A gente tem muita gente boa aqui dentro. Então, é essa galera aí que leva uma transmissão de qualidade, um produto de qualidade aí para todo mundo poder assistir. TV, os streams, enfim. Tudo que a gente tem aqui no melhor que a gente consegue trazer. E fica aqui o convite para outras áreas, não só da tecnologia, da Globo de uma forma geral, e parceiros, assim como o Barbieri, que é um grande parceiro, outros que queiram trazer um tema de interesse aqui para o Globotechcast. A gente é sempre muito aberto a esses assuntos, temas, novas ideias. Então é isso, galera. Vamos nessa. Se você tem algum comentário, pergunta, sugestão, fala aqui com a gente. A gente tem o nosso e-mail, que é o globotechcast@g.globo. Vai aparecer em algum canto na tela aí, né? Eu nunca sei de que lado mas ele vai aparecer. Ele aparece. A gente tá no YouTube, a gente tá nas grandes plataformas de áudio e a gente tá dentro de casa também, lá no Globoplay. Então ouve e assiste a gente lá. Deixem lá suas avaliações, tanto no Spotify quanto no YouTube. A gente está aqui muito aberto a receber qualquer tipo de crítica ou sugestão. E é isso, gente. Obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui nesse episódio e até a próxima. Valeu pessoal. Gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, abraço, prazer. Obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu.